Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Ó, nossa aula hoje é sobre solos, tá? E com isso a gente finaliza a nossa parte de relevo. Então, o solo nada mais é do que o resultado de todo aquele processo de decomposição que as rochas passam. Então, se a gente falou sobre o intemperismo que a rocha sofre, a desagregação de partículas, pedaços, o carregamento desse transporte, a sedimentação. E tudo isso vai culminar na formação do solo, tá? Então, para que o solo forme, precisa acontecer todos esses processos. E como vocês já devem ter imaginado, a quebra de uma pedra, de uma rocha, enfim, o desgaste dela leva muito tempo. Então, formação de solo não é um processo que vai acontecer tipo em um dia, em 10 dias, em 10 anos, nem nada disso. Leva centenas de anos para que se forme 2 centímetros de solo, tá? Na região tropical, que é essa faixa entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, é onde ocorre a formação mais rápida de solo. A gente chega a formar 2 centímetros de solo a cada 100 anos, para vocês terem ideia. E isso é por conta de ser uma área onde tem muita chuva, muita umidade, a insolação é maior. Então, por conta disso, o processo ali é mais acelerado. Conforme você aumenta a sua latitude, o processo de formação de solo vai diminuindo, tá? Quais são os fatores, então? O clima, o tipo de rocha, ou a rocha matriz, que é a rocha mãe, que a gente vai chamar. Se ela é uma rocha mais resistente, magmática, enfim, ela vai demorar mais para ser decomposta. Os elementos orgânicos que estão presentes dentro do solo, tá? Eles também vão influenciar isso. E a topografia. A topografia ela é muito importante porque se o terreno é mais plano, ele vai ter um tipo de formação de solo. Se ele é mais inclinado, obviamente vai predominar o carregamento de sedimentos, a erosão, e o solo ali formado, se é que vai formar solo, vai ser extremamente baixo, tá? Então isso também influencia. Agora, com relação aos horizontes do solo, o que é isso? Os horizontes, conforme o solo vai se formando e ele vai amadurecendo, ele vai formando camadas. E aí a gente pode dividir essa camada em 5. Aqui na tabela eu coloquei 4 porque a última é a mais simples. A gente vai ter a camada O, que é o horizonte orgânico, o horizonte A, o horizonte B, o C e o R, que o R é o último, é o mais profundo, que é a rocha-mãe. Vamos começar pela superfície, né? Tudo bem que eu já falei do último. O horizonte O é o horizonte orgânico, é a camada mais superficial, é o que vai ficar ali bem em contato mesmo, para fora do solo. E ele vai ter uma quantidade de matéria orgânica extremamente alta, porque tudo que morre na superfície vai formar esse horizonte, tá? E aí, essa matéria morta vai entrar em decomposição, vai fazer parte do horizonte A ali, tá? O horizonte B, essa matéria orgânica que entra em decomposição, ela vai ser trabalhada pelos micro-organismos dali, pelos decompositores, vai dar origem ao humus, ou à terra vegetal, enfim, a matéria orgânica decomposta. Então isso vai formar o horizonte A, que é um horizonte bem mais rico em nutrientes, obviamente, né? Ele também tem uma grande concentração de minerais e se for um local que tem muita chuva, muita água infiltrando, vai ocorrer um processo chamado lixiviação. Isso daí, acendeu. Esse processo de lixiviação, como a água vai penetrando no solo, ela vai carregando as partículas de minerais para baixo e acaba depositando no horizonte B, tá? Esse horizonte B, ele vai ter uma concentração gigantesca de minerais, não tem tanta matéria orgânica, porque essa vai ficar nos 2 primeiros horizontes, e ele vai ser também chamado de horizonte de acumulação, porque todas as partículas que são carregadas por lixiviação param ali. E o horizonte C, ele é o penúltimo e mais profundo, ele é pobre em nutrientes, e o que ele vai ter é os pedaços dessa rocha-mãe que foi fragmentada, tá? Aqui nesse esqueminha dá para você ver as camadinhas de solo. Então a gente tem o horizonte orgânico, o horizonte da A, que é a superfície, o horizonte B, que é o subsolo, o C, que é o horizonte mineral, e depois a rocha base ou a rocha mãe, tá? Agora com relação à classificação. Existem inúmeras classificações, tá? A gente pode classificar
dependendo da genética do solo, ou seja, da onde ele surgiu, qual é a morfologia desse solo, ou a genecomorfologia do solo, que mistura as duas, ou a gente pode levar em consideração somente a origem, que aí a gente vai ter solos eluviais e aluviais. Os eluviais, eles são da desagregação da rocha do mesmo lugar, e os aluviais é o solo que se formou de uma rocha de outro lugar. Então a rocha se fragmentou num canto, esses pedaços foram carregados e formou o solo em outro lugar, tá? No século XX, surgiu uma classificação que ela se baseava no relevo, no clima e na vegetação, e aí foi chamado de classificação zonal. Essa classificação a gente vai ter 3 tipos de solo: os zonais, os intrazonais e os azonais. Os solos zonais são aqueles solos bem maduros, são definidos e eles são profundos. Os intrazonais, eles são bem desenvolvidos, mas vai ter fatores locais. E os solos azonais são solos pouco desenvolvidos, então são solos rasos. Dentro dos zonais, que são os mais desenvolvidos, são os maduros, a gente vai ter 4 categorias: os latossolos, os podizóis, solos de pradaria e os desérticos. Os latossolos, eles vão estar presentes em clima quentes e úmidos, geralmente aí numa região mais tropical. São bastante lixiviados, por conta de como é um clima quente e úmido, tem muita chuva, então a água infiltra e vai carregando os minerais para baixo. São poucos férteis, tá? Como tem muita lixiviação, eles são poucos férteis. E essa lixiviação também pode causar o que a gente chama de laterização ou latossalização, que é quando você tem a remoção da sílica e aumenta o ferro e a alumina. Para vocês terem ideia, o solo do Cerrado, ele passa por esse processo. Ele é um solo extremamente rico em alumínio, e isso causa todas aquelas torções nas plantas. Então, plantas do Cerrado, elas são todas retorcidas por conta da alta concentração de alumínio no solo, tá? E também, dependendo do tipo de plantação que você vai desenvolver nesses solos, você tem sérios problemas, porque elas não toleram grandes quantidades de certos minerais. Vamos para o segundo tipo, que é os podizóis. Eles ocorrem em climas temperados e frio, aí a gente já sai da faixa tropical nossa. O horizonte B, ele é bem enriquecido por conta de acúmulos de ferro e também pelo acúmulo de humus. E ao contrário do primeiro, eles são bem férteis, tá? Os solos de pradaria são os solos mais férteis do mundo. O horizonte A dele, que é aquela camada superficial, não o horizonte O, é a segunda camada. Ele é extremamente rico em matéria orgânica e cálcio, e ele fica em regiões de umidade média. Já os desérticos são solos poucos férteis, quase inférteis, né? E são solos rasos. Já os intrazonais, que são bem desenvolvidos e têm influência, a gente tem os solos salinos ou halomórficos e os hidromórficos. Os salinos, eles vão ter alta concentração de sais, por isso salinos. Eles vão estar predominantes em regiões áridas ou semiáridas e litorâneas, tá? Influência do mar, sal, tá? Vai associar uma coisa na outra. E também o hidromórfico, eles vão ter grande quantidade de matéria orgânica, eles são férteis, porém para eles serem férteis, eles precisam ser drenados. Então, por exemplo, a borda de um rio que passa por inundação. No período de seca, esse rio retrai, deixa esse solo exposto, e aí esse solo é bem rico, tá? O que acontece, por exemplo, com o rio Nilo no Egito. Ele tem a época de cheia, ele inunda, depois quando ele retrai, essas terras ficam extremamente produtivas, e aí eles plantam e desenvolvem a agricultura nesse solo. Com relação aos solos azonais, a gente tem os litossolos, que são solos que vão ter uma alta declividade, então são tipo morros, barrancos, e a rocha é quase que inalterada, tá? E os solos aluviais, eles vão formar em planícies de inundação, por conta dos sedimentos que foram desgregados bem rapidinho, bem mais recentes, tá? E por eles serem novos, eles não possuem o horizonte B, que é o subsolo que a gente chama.
E quando é retirada essa camada superficial dele, vai formar solos amarelos, que é muito comum na China e na Europa, que é o que a gente chama de lóis. Aí com relação ao solo brasileiro, na década de 1970, a Unesco publicou um mapa. Esse mapa tinha 30 tipos de solo. Isso foi adaptado para o resto do mundo. O Brasil também fez um mapa brasileiro com isso. E em 2006, a gente publicou a segunda revisão desse mapa. Quem foi responsável por isso é a Embrapa, tá? Que é a agência do governo responsável pela agricultura. E aí, com isso, essa classificação brasileira, o nosso território ele fica dividido em 39% de latossolo, que aí tem 4 novas classificações, que é o latossolo bruno, o amarelo vermelho e o vermelho. 20% do nosso solo é de argissolo, que aí já tem argila no horizonte B. 14% é neossolo, que são solos pouco evoluídos, sem o horizonte B, tá? E são bem finos, tem 20 centímetros de profundidade. Então, para vocês terem ideia, são solos que teriam isso aqui, ó, de profundidade. Então, são solos bem rasos. E depois, 2% do nosso território corresponde a nitossolo, que é o que a gente chama de terra roxa, que é onde a gente tá. Olha que legal, a gente tá numa parte que corresponde a 2% do Brasil. Aí aqui esse mapinha, a gente tem a principal definição, ou principal localização de alguns solos. Então, a parte riscada são os argissolos. Os pontinhos são os argissolos com a camada A antropogênica. Então, é o que a gente chama de terra preta do índio, que ela tem ação humana. O solo amarelo é o latossolo amarelo. O meio rosado, meio rosé, vai ser o latossolo vermelho e vermelho amarelado, tá? Depois o em vermelho são os latossolos e os nitossolos vermelhos e os brunos férricos, que é o que a gente chama de terra roxa. E por último, os latossolos amarelos com antropogenia, que é, de novo, a terra preta de índio. Bom, eu tô falando sobre essa terra preta dos índios, mas deixa eu explicar o que é. São alguns fenômenos que a Embrapa está pesquisando, que são considerados manchas no solo, onde essas manchas elas formam um solo extremamente rico, escuro, que contraria principalmente o solo da Amazônia, que é um solo mais amarelado, tá? E essas manchas elas são extremamente ricas em matéria orgânica e nutrientes. O que é legal salientar desse fenômeno de solo e também já falar da questão da Amazônia e trazer um pouco da questão do desmatamento. O solo da Amazônia, ele é um solo extremamente pobre. Mas aí você vai pensar, nossa, mas é a maior floresta do mundo, como que se mantém num solo pobre? Realmente, isso é por conta da camada O e da camada A. Vamos lá, floresta amazônica é uma floresta equatorial, tropical. Então ela tem muita biomassa, consequentemente ela tem muita serrapilheira. O que é essa serrapilheira? É toda a matéria orgânica, todas as folhas, pedaços de vegetais, animais que morrem, que vão ficar ali sobre o solo. Forma aquela camada de coisa morta que está em decomposição. Então ali você vai ter fungos agindo, você tem insetos, você tem micro-organismos, você tem de tudo acontecendo ali para decompor essa matéria orgânica e jogar ela como matéria inorgânica no solo. Quem vai absorver isso? As plantas. Então isso vira um ciclo, onde as plantas produzem folhas, galhos, esses galhos morrem, caem na terra, passa por decomposição e é absorvido de novo, pelas plantas. Então isso gera um ciclo. E nesse meio tempo também tem os animais. O que acontece com esse solo, que ele é pobre, mas tem uma camada orgânica magnífica? Quando você desmata a floresta e você planta na Amazônia, você tira toda a parte da serrapilheira, você quebra esse ciclo de nutrientes e vamos lá, você coloca pastagem. Colocou pasto, colocou seus bois. Primeiro ano o capim cresceu gigantesco, cobria os boi comeu tudo, você vendeu a carne, já era. No segundo ano, você volta, planta capim, o capim cresce, os bois comem o capim, porém você percebe que o seu capim cresceu pela metade.
No terceiro ano, você planta de novo e não nasce capim, nasce grama. Porque não cresce o bichinho. Aí você põe os bois lá, eles vão passar fome. Aí o que você pensa? Pô, essa terra já não presta mais. Vai e desmata outro lugar e deixa aquela terra lá à míngua. Resultado, aquele campo desmatado, ele vai se tornar estéril, como ele vai ficar exposto, ele vai passar por lixiviação bem mais intensa. Todos os poucos nutrientes que tem vão ser carregados para baixo, aquilo vai ficar infértil, não vai ter cobertura vegetal, vai começar um processo de erosão, o solo que estava ali vai ser carregado, vai formar um buraco, e isso só vai aumentar. Como você desmata a floresta, começa a plantar, desenvolve agricultura, desenvolve agropecuária, você quebra esse ciclo de nutrientes. E aí você pode causar o que a gente chama de desertificação, que é quando você explora horrores, o máximo da terra, não conserta os nutrientes dela e ela se torna um terreno infértil, tá? Então o problema do desmatamento da Amazônia é muito associado a isso. Você quebra esse ciclo, o solo empobrece e você abandona a terra e vai desmatar outro pedaço, tá? Com relação agora à maturação dos solos ou ao desenvolvimento do solo. Tem esse esqueminha aqui, ele é magnífico para vocês entenderem, tá? Ele está muito associado a um fenômeno ecológico que a gente chama de... Não é associação. Nossa! Pera, me dá um segundo. Esqueci agora. Lembrei. Ele está muito associado a um processo chamado sucessão ecológica, tá? Então, ali na primeira etapa, a gente vai ter a rocha mãe, a rocha nua. Ela vai começar a sofrer a erosão, vai começar a formar as partículas de solo. Então, é um solo mínimo. E esse solo vai ser colonizado por líquens e musgo, que são seres que eles ficam ali na superfície. Eles não têm raízes verdadeiras, eles ficam fixados. Então, eles não precisam de muito solo. Conforme esses líquens e musgo vão morrendo, vem as bactérias, vem outros fungos decompositores, vem alguns pequenos animais que vão viver e vão se alimentar ali. E aí, conforme vai acontecendo essa sucessão, esse ciclo, começa a formar uma microcamada orgânica. Conforme vai avançando os anos, as décadas, esse solo vai engrossando, essa rocha-mãe vai se desgastando, e aí plantas maiores vão surgindo, como alguns arbustos, algumas ervas daninhas, pteridófitas e por aí vai. Vai sofrer intemperismo, vai ter uma maior camada de orgânicos, e aí, no final, a gente vai ter, por exemplo, uma floresta estável, ou plantas de grande porte, e os horizontes bem definidos, tá? Isso aí são etapas, porém, leva muito tempo para isso acontecer. Agora, com relação aos problemas ambientais e como que a gente pode melhorar o solo. Se a gente tem um solo pobre em nutrientes, que seria, por exemplo, aquele exemplo que eu comentei da Amazônia, a gente pode aplicar um adubo mineral ou um adubo orgânico, fazer rotação de cultura, que aí você planta, por exemplo, cana-de-açúcar, e no outro ano você planta feijão, que é uma leguminosa, ela enriquece o solo, produz biomassa. Depois você cria todo esse ciclo de nutrientes, elas vão ter uma relação simbiótica com fungos que vai formar micorrizas, que essas micorrizas elas servem para fixar nitrogênio no solo. Então tudo isso ajuda muito, tá? Se o seu solo tem acidez, você pratica a calagem, que é colocar calcário no solo, tá? Inclusive, se a gente passar ali perto da pedreira, que tem a plantação de cana-de-açúcar, vocês vão ver que geralmente o solo está bem esbranquiçado. Foi calcário que eles passaram ali, cal, que é para corrigir a acidez do solo. Tem plantas que não crescem em solos ácidos, elas morrem. Com relação aos maquinários e técnicas, a gente tem uma grande cultura de achar que tudo que vem de fora é melhor para o Brasil. E, consequentemente, a gente acaba exportando algumas técnicas, máquinas, produtos de irrigação e adubos. O que acontece é que tem coisas que funcionam em países de clima tropical, clima temperado, que não funcionam aqui no Brasil. Nosso clima predominante é tropical. Nossas plantas são a forma do nosso solo é uma.
Quando você importa esse maquinário, essas técnicas de irrigação de um clima temperado, que tem as estações definidas, tem invernos com gelo, com nevasca, isso muda muito. E aí, se você coloca essas técnicas erradas, você destrói seu solo, você tem baixa produção e tudo mais, tá? Com relação a manter a fauna terrestre, também é necessário para o solo. Quando você tem esses animais subterrâneos, eles vão criar buracos, esses buracos vão trazer oxigênio para as raízes e aí melhora a oxigenação. Você aumenta a sua produtividade. Manter o solo coberto é extremamente útil por conta da erosão, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui de uma experiência que vocês vão ver o que acontece quando a água corre em 3 tipos de superfície. Numa superfície coberta, com cobertura vegetal, plantas. Quando ela corre numa superfície só com pedras e tocos. E quando ela corre numa superfície sem nada. Vocês vão ver que a quantidade de solo carregado é gigantesca. O que acontece nesse tipo de erosão? Se você não tem essa cobertura vegetal protegendo o seu solo, a camada O e a camada A, que são as mais ricas que você vai utilizar, vão ser carregadas e aí você vai perder todos os nutrientes do seu solo. Se são carregados, vai formar buracos. Esses buracos é o que a gente chama de vossorocas, que está aqui. E acredite, para você corrigir e controlar uma vossoroca, é muito difícil. Você praticamente tem que enterrar esse buraco formado e torcer para que dê certo e não seja carregado de novo, senão vai abrir mais ainda. E essas vossorocas, ela é tipo como um buraco negro, que quanto mais água passa, mais vento passa, só tende a aumentar e engolir todo o seu terreno, tá? O plantio direto é uma técnica que você realiza seu plantio, aliás, em cima das plantas mortas. Então você cria aquela serrapilheira, aquele esquema que eu comentei da floresta amazônica. E as curvas de nível é uma técnica empregada em terrenos inclinados, onde em vez de você plantar em fileiras, você vai plantar seguindo o contorno. Então, se é um terreno aqui, você planta elas assim, a fim de que essas plantas barram a descida da água. Então, ela vai frear a água e, quando não o suficiente, você vai criando morros com a própria terra para frear essa água e também fazer o acúmulo de água, tá? Galera, nossa aula de solo fica por aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E bons estudos, fiquem bem, logo logo a gente tá de volta.